É a primeira vez que eu vou revelar isso. Assista comigo esse vídeo e entenda alguns segredos a respeito das máquinas de bolinha. Meu nome é Alexandre Silva e no vídeo de hoje eu quero contar alguns detalhes que acontecem com as máquinas de bolinhas e com o trabalho de operador de máquinas. Hoje é uma terça-feira, eu fui numa cidade vizinha aqui, fui mexer com uma máquina. Fui mexer com uma máquina apenas. Por quê? Eu vou explicar. Eu estava nessa cidade, primeiramente, com o objetivo de fazer uma outra coisa, e eu pensei assim, eu vou aproveitar o frete e já vou lá mexer em uma maquininha. E eu vou contar assim, o que aconteceu hoje de bacana, interessante, que eu tenho certeza que é importante você saber. Pode ser que você já saiba, mas tem alguns detalhes que ali fazem muita diferença com a saúde da tua operação e com a prosperidade da tua operação de vending machine. Eu até tirei uma foto e vou estar colocando essas imagens aí na máquina. A primeira coisa que eu vou estar revelando para vocês assim, eu já contei em um vídeo, pode ser que passe despercebido, mas eu insisto em falar isso, pode ser que pessoas não acreditam nisso, mas eu sinto que funciona conosco aqui e se funciona comigo, tem a chance de funcionar contigo também. A primeira dica, a primeira observação que eu vou dar e a revelação que eu vou falar para você é: sempre que possível, troque a máquina. Veja essa imagem, eu vou colocar essa imagem. Você viu ali, tinha uma máquina verde e uma máquina vermelha. Eu troquei a máquina e eu até alertei o dono do ponto na hora que eu cheguei. Ele estava fazendo umas contas lá, não queria atrapalhar. A gente tem que ter muita sutileza para poder chegar e abordar também o dono do ponto onde a gente está ali. Mas eu cheguei de uma forma bem bacana com ele ali. E falei assim, Neno, eu vou trocar aquela máquina por uma outra máquina, vou colocar bolinha, porque senão as crianças enjoam. Na hora eu vi que ele estampou um sorriso e gostou. De fato, a máquina que a gente levou, normalmente eu já ando com a máquina prontinha. É muito comum, às vezes, quando eu vou em um ponto só, como foi hoje, eu já levar prontinha a máquina, bem limpinha, bem bacana. Você chegar lá e ser mais assertivo e mais rápido. Enfim, troquei, como você pode ver na imagem aí, troquei a máquina. O dono ficou muito contente, então, sempre que possível, troque a máquina. Só que para você trocar a máquina, as cores das máquinas modelo, já começa, para você acertar com isso, você tem que começar acertando na compra. Nunca compra 10 máquinas, tudo de uma cor só, porque você precisa tirar aquela característica de paisagem que está lá dentro do ambiente da pessoa. Se a criança passa lá anos, a máquina sempre é vermelha, 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 eu, sinceramente, assim, eu não consigo ver isso com os bons olhos. Pode ter pessoas que vão entender, não, eu quero padronizar, tudo bem, mas eu noto assim que traz resultado você sempre trocar a cor da máquina. Como você pode ver na imagem, a gente trocou a cor da máquina. Daí aquela outra máquina verdinha a gente trouxe agora para a nossa base, vamos preparar ela e vamos colocar ela agora em um local onde tem uma máquina vermelha. Vamos inverter essa ordem, né? Então isso é muito bacana também. E hoje, nessa mesmo ponto, tem mais algo assim que eu vi que é importante eu estar contando e se você prestar atenção também, eu tenho certeza que isso vai ser importante para você também. Faz muito sentido para mim. Como eu já falei, a gente começou a trabalhar com máquina lá em 2010. Mais 2 pontos para contar para você dessa visita nossa. Um outro ponto que eu observei hoje, lá no momento que eu estava mexendo com a máquina, foi a contagem da moeda. Gente, tem um detalhe que é muito importante observar. Hoje, como o objetivo, o foco não era mexer com a maquininha, eu esqueci de levar a balança e de contar a moeda. E o que acontece? Quando você não leva a balança, você conta as moedas na mão, você conta na mão. E eu tenho um jeitinho que eu conto moeda. Eu pego assim, eu pego 10 moedas, vou colocar a imagem. Veja a imagem aí, antes de eu falar. Viu a imagem? A imagem é aquele jeito que eu faço. Eu pego 10 moedas, conto 10 moedas e vou colocando tudo um ladinho do outro para ficar mais fácil e diminuir a chance de errar na conta. Só que tem uma desvantagem quando você faz isso. Se você observar, você pode ver que tem 40 reais que estão separados das moedas ali. Eu não tive nenhum problema hoje ali na hora de contar. Esse problema que eu vou falar agora aqui, que vocês têm que tomar cuidado, eu não tive hoje nesse ponto. Mas em outros eu cansei de ter. Tive muitos problemas. Sabe o que é? Que quando você pega e conta a moeda e mensura ela em quantidade, você pode ver que tem uma montanha de moeda pequena, que são os 40 reais, que é o dono do ponto, e uma montanha maior de moedas, que é minhas moedas. Né? Foi 40 reais, que no caso é um ponto antigo esse. Naquela época eu pagava 20% para as pessoas, e é um ponto antigo e tá lá. Eu dei 20 reais para ele, 40 reais de comissão, que é 20%. E o montante meu é maior e o montante dele é menor. Sabe o que acontece aí? Cansei de ver isso. O dono do ponto, cresce os olhos no teu negócio. E o que acontece?
Às vezes eu nem ligo dele quiser montar ou ter maquininha, que às vezes se eu ver que ele insistir e quiser mesmo, eu acabo até vendendo a minha máquina para ele sem problema nenhum. Mas o ruim disso, se você começa a contar a moeda dessa forma, as pessoas começam na hora, eles têm uma percepção de valor diferente, eles começam a reparar assim, cara, mas você ficou com muita moeda, eu fiquei com pouca moeda, você tem que melhorar a comissão. Foi muitas vezes que isso aconteceu. Hoje a gente usa a máquina. Até eu vou estar. A gente usa a máquina e conforme a pessoa já vai conferindo conosco ali quando eu tô com a maquininha, eu já vou colocando numa sacolinha. E essa sacolinha, quando você coloca ali, a pessoa já começa a perder um pouco da noção de volume. E você fica até mais assertivo no sentido de que quando terminou de contar, você já está entregando a comissão da pessoa, você já está ficando com a tua comissão, você já coloca dentro da tua bolsinha e a pessoa já não olha, mas tem que ser honesto, tem que ser transparente também, tá, gente? Tem que pegar e contar o que é da pessoa, o que é nosso ali. Então, você sempre que possível, quando você for contar a moeda, hoje, como eu falei, eu esqueci a máquina, daí a pessoa fica olhando aquele montante, dele olha lá, como na imagem você vê, o montante dela é bem menor do que o nosso. Mas aí a pessoa não vê que é nós que está dando a máquina, é nós que está colocando produto, é nós que dá manutenção, quem sai da nossa casa, quem gasta combustível para ir. Então, se você puder evitar de ficar contando moeda na frente do dono, ou você vai ter que contar, mas se você tiver uma máquina ou tiver outra forma ali assim de logo, não fica, depois de você contar, não perca tempo, já guarda as moedas, não fica dando tempo do cara ficar olhando aquele montante de moeda, porque quanto mais tempo ele olha, mais chances tem dele pegar e falar, pô, cara, tua comissão tá menor. Eu já vi, parece que é um gatilho mental que acontece na pessoa quando ele vê aquele montante grande e um montante pequeno dele. Outra coisa também, cara, pessoal, nós que estamos trabalhando como operador de vending machine, nós temos que estar cuidando desse negócio. Isso aí nós temos que estar cuidando em nível nacional. É no Brasil inteiro nós temos que estar cuidando com amor. Olha essa dica que eu vou dar para você. Quando você conta a moeda, mais um motivo que você tem que guardar. Primeiro, para o dono do estabelecimento não ficar achando que ele está ganhando pouco. Segundo, não são todos também, tá, gente? Eu estou falando assim que não é a regra todos crescer o olho assim, não. Mas existe uma minoria aí que a gente tem que tomar conta, que for dessa minoria, já é importante a gente contou, passa a comissão, já guarda para a pessoa não ficar olhando. Mas o outro ponto importante, hoje eu fui nessa lanchonete, que é uma lanchonete e restaurante ao mesmo tempo, ele serve almoço lá. Eu fui nessa lanchonete e lá não tinha ninguém hoje, no momento que eu fui. Era 10 horas da manhã, não tinha nenhum cliente. E é comum, às vezes a gente for em locais, a gente vai ter uma rapaziada meio que de atitude suspeita, assim, que você olha os caras meio estranho, tal. Ninguém é bobo. Se a gente olhar assim, bater os olhos assim, a gente erra, muitas vezes a gente erra, mas muitas vezes a gente acerta de olhar. Às vezes os caras estão meio rondando ali, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão em volta também. Aquelas moedas, normalmente eu sempre tenho um cuidado, eu nunca fico deixando as pessoas que estão em volta ficar olhando, eu sempre dou, do jeito que você se posiciona ali assim, você nunca se posiciona tampando do dono a moeda, mas tampando dos clientes, das pessoas que estão ali, é importante você fazer isso. Outro cuidado que eu faço na hora que eu vou tirar a moeda, assim, hoje eu percebi que foi um dia de aprendizado, para mim já é óbvio isso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não percebem isso. Desde a hora que você abre a máquina, você tem que tomar cuidado na hora de tirar a moeda. Não tira a moeda com muita força jogando assim, porque você acaba chamando atenção. Não adianta de nada você pegar e levar a moeda lá e ficar meio que tampando, se na hora que você for tirar da máquina você não usou um pouquinho de delicadeza, de carinho ali. Eu tiro devagarzinho as moedas ali para fazer o menos possível de barulho. Primeiro que chama a atenção das pessoas que estão ali. Segundo, o dono, na hora que eu cheguei lá, ele pegou, eu fiz a abordagem dele, na hora que eu saí eu vi que ele pegou o telefone. Se eu fico jogando moeda com força ali dentro para contar, para tirar da máquina, primeiro que eu joguei primeiro numa tampinha lá, né? Se eu faço isso com força, com muito barulho, eu tenho certeza, o cara às vezes não vai falar para mim, mas ele não ia gostar. Então você tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade ali na hora de pegar. Outra coisa que eu observei que para mim é óbvio, mas talvez para quem está começando não enxerga isso. Na hora que a gente chegou, vocês podem ver na foto lá da máquina vermelha para verde. A gente tirou a máquina verde e colocou a máquina vermelha. Logo que nós tirou a máquina verde, a gente pegou e colocou em cima de uma mesa. E aquela mesa ficava perto do buffet. Eu lembro que eu falei que era um restaurante, é uma lanchonete, restaurante agora. Eu coloquei perto do buffet. A gente tem que tomar muito cuidado para não espalhar mercadoria no estabelecimento do cara. Hoje eu levei uma funcionária nova, que está trabalhando conosco aqui, a Aline, uma menina muito bacana. Fui trabalhar conosco lá e ela ainda é bem novona nesse negócio de maquininha. E na ocasião que nós estávamos lá assim, eu senti que ela ficou mais perdidinha, mas ela vai ficar perdida mesmo, porque é o primeiro dia dela com maquininha, né? Na verdade é o segundo dia que ela tá com as maquininhas lá. Então a pessoa vai ficar meio perdida. Daí o que eu notei assim, que a gente tem que pegar
e nunca espalha mercadoria no restaurante. O cara foi começar a montar o buffet e a nossa máquina estava em cima de um cantinho onde o cara colocava os talheres lá. Então, o cara, às vezes, o dono do estabelecimento ele não vai falar nada para mim. De fato, ele não falou. Mas na hora eu vi lá, corri, tirei, pedi para a Aline, leva no carro lá isso daqui para mim com jeitinho ali também, né? A Aline já levou. Então, o que que acontece? Você nunca espalha mercadoria. Já teve pessoal que trabalhou comigo, não tem essa sensibilidade. Você que é operador, não dê essa mancada. Pega, toda vez que você chegar no estabelecimento, tenha muito cuidado. Não joga a ferramenta. Tem pessoas que jogam uma chave aqui, outra lá, e vai indo assim. Muitas vezes o dono não vai falar. Mas sabe o que acontece? O dono vai ficar chateado. Vai ter alguma coisa assim que ele vai sentir assim. O dia que você chegar e falar, rapaz, às vezes isso pode acontecer. Amanhã, hoje 99% são muito bacanas. Mas acontece às vezes um dia de você chegar e encontrar um dono do estabelecimento lá meio nervoso o dia lá assim, né? Já aconteceu isso daí. Então a gente tem que ter essa postura nossa. Você vai vendo com o tempo, você vai aprendendo bastante detalhes de pegar e observar que faz toda a diferença. Outro ponto importante que pode ajudar você também. Toda vez que você for chegar no estabelecimento comercial, é legal você chegar com um crachá teu, da tua empresa, uma camiseta tua, e você chegar com um produto na mão, um produto relacionado à vending machine. Por quê? A primeira abordagem, quando você chega no ponto, o dono já vai identificar que você mexe com a máquina de bolinha. E normalmente, os donos não falam isso de estabelecimento comercial. Mas eu vejo assim, porque minha família inteira é do varejo, trabalha com o comércio, e eu noto assim que às vezes eles estão cansados um pouco por estar atendendo o vendedor, e quando às vezes as pessoas chegam, eu noto isso também, algumas vezes quando você chega, o cara às vezes está meio cansadinho, o cara olha, nossa, vou ter que atender mais um vendedor, o cara pensa assim, né? Só que nós não é vendedor. Os operadores de vending machine têm uma vantagem muito boa. Toda vez que quando você chega no estabelecimento, você não chega para vender nada, você chega lá para dar dinheiro para a pessoa. E normalmente quando o cara olha você, como eu falei, se ele te identifica você, os caras estampam até um sorriso. Ai, que bom, cara, você veio trazer moedinha. Então, a nossa chegada é importante essa abordagem que você faz na chegada. Ou seja, então chega com crachá, faz um crachá para você, faz uma camiseta personalizada, chega bem bacana, assim, com uma roupa legal, aí pode ser um uniforme da empresa, essa que é a roupa legal que eu falo, e chega com um pacote de bolinha. Na hora que o cara olhar, ele não vai ter como deixar de ver isso daí, ele vai ver assim, na hora ele vai saber, nossa, é o cara da máquina de bolinha. E normalmente cansei de ir em lugar assim, que a nossa máquina ia lá, o cara tava parece que esperando aquele dinheiro nosso das máquinas de bolinha. Se você fazer isso, a pessoa já vai ficar contente, tá? É outra abordagem que você vai ter, é outro clima que você vai ter, vai ser bem mais bacana. Isso faz a diferença aí. Tem mais informações, tem mais dicas que eu vi ali, mas agora, como eu escrevi rapidinho aqui, eu já tenho que sair para outro local, outro trabalho, eu vou estar gravando outro vídeo, colocando mais dica para vocês. A cada vez que eu sair aí, eu vou estar fazendo um vídeo explicando alguns macetes que eu tenho observado, que eu faço meio que inconsciente, só que por vezes, para quem está chegando agora a trabalhar como operador de vending machine, pode ser que talvez não é tão visível, tão presente essas coisas, mas faz total diferença. Até o próximo vídeo.